Bom, o quinto dia do Festival de Berlim começou com com mais um filme excelente, Morte em Sarajevo, é, que é do mesmo diretor de Terra de Ninguém, um episódio na vida de um catador de ferro velho, é o Dani Stanovic. E é um filme excepcional, é um filme construído a partir da simples observação do comportamento dos personagens em tempo real, se eu não me engano, inclusive, e que funciona como uma alegoria política sobre a situação da Europa. Muito inteligente, muito sutil, inclusive. Quando eu digo situação da Europa, a história de guerras, etc. Enfim, gostei muito desse Morte em Sarajevo. Estou aqui no último andar do Palácio da Berlinale. Bem bonito esse palácio. Lindo, lindo. Cinema com balcão. Ok, tem que descer a escada toda. Subir, descer a escada. Depois falam que a vida de crítico de cinema é sedentária. Olha só, nada de sedentário, tô descendo escada. Bom, tenho só 15 minutos para comer antes de alguma sessão. Vou ter que ser rápido. Achei uma comidinha caseira. Comidinha caseira, saudade de casa. Então vai começar mais uma sessão aqui no Palácio. Alone in Berlin foi o primeiro filme que eu vi ser vaiado aqui no festival. Aliás, esse negócio de vaiar filme é uma bobagem, é uma manifestação tão narcisística, tipo... Vaiar tipo, olha, o que importa é que todos saibam o que eu achei sobre o filme. Eu não sei, eu acho meio imaturo. Mas o fato é que Alone in Berlin foi vaiado. A questão foi vaiado merecidamente? Foi. É um filme extremamente maniqueísta, melodramático, cheio de clichês. Tipo de filme que não tem vergonha de incluir, por exemplo, um plano da mão de duas pessoas que se amam se separando, um plano detalhe das mãos se separando. É um filme... E até Emma Thompson tá mal. O Brendan Gleeson não, faz uma performance mais sutil, contida, mas a Emma Thompson também é exagerada, enfim. Frio da porra. Bom, eu vi agora o argentino Rara, que é um drama cômico, uma comédia dramática sobre um casal de lésbicas e as suas filhas. É um filme muito divertido, um elenco extremamente carismático, principalmente a garotinha mais nova, que é assim um encanto. Bacana é que o filme não é um filme sobre preconceito, até desempenha um papel, mas é um filme sobre uma família como qualquer outra. E eu acho um ótimo sinal que cada vez mais filmes com personagens gays não sejam filmes necessariamente sobre temáticas gays. Eu acho que é um sinal de evolução. E é interessante porque uma escola, trouxe tinha 30 ou 40 pré-adolescentes assistindo ao filme. E, de novo, um filme sobre um casal de lésbicas. Isso foi bem legal. Fico imaginando quantas pessoas não protestariam o absurdo de levar pré-adolescentes para ver filmes com personagens gays. O lado ruim é que a porra dos moleques não calavam a boca um segundo durante a sessão. O neozelandês Born to Dance é um musical sobre uma competição de grupos de hip hop, competição de dança. E o que o filme tem de ruim do ponto de vista de roteiro, ele compensa, aliás, mais do que compensa, com as coreografias e principalmente com a energia do filme. É um filme que empolga o público e os personagens podem ser unidimensionais, mas são personagens carismáticos. Bom, o quinto filme do dia e último foi o documentário A Revolução Não Será Televisionada, sobre as eleições em Senegal e depois em Burkina Faso. Mas é um filme que não sabe se ele quer falar dos rappers que ele fez o teatro, que iniciaram o movimento Yanamar, não sabe se quer falar sobre o legado de Sankara, não sabe se quer só acompanhar as eleições. Então o filme não tem foco, o filme tem estrutura confusa e não funciona. Pena. Bem bonitinha essa ruazinha, né? A decoraçãozinha dela. Aqui onde termina lá no Palácio dos Festivais. Palácio da Berlim. 10 segundos é tempo curto demais para falar. Corta toda hora. Às vezes eu fico achando que cabem mais palavras num tweet. Bom, ostensivamente o propósito de Soy Negro, que é um filme mexicano que tem competição aqui, é homenagear os soldados imigrantes que foram deportados depois de lutar pelos Estados Unidos.
Só que o filme enrola tanto para chegar a esse ponto que, sinceramente, durante a maior parte eu não fazia nem a menor ideia de qual que era o propósito temático do filme. Então essa falta de foco, de estrutura, acaba prejudicando um filme que poderia ter sido temático e politicamente relevante. Cara, dá pra entender porque que a Alemanha já entrou em guerra com o mundo 2 vezes. Deve ter sido para esquentar. Genius é um filme sobre a relação entre o escritor Thomas Wolfe e o editor Max Perkins, que são vividos pelo Jude Law e pelo Colin Firth. Aliás, a relação dos dois é muito bem construída, a relação até de codependência na parceria e a parceria no trabalho do dia a dia. Aliás, é bacana ver o trabalho, o cuidado com cada palavra, com o corte, o parágrafo, a mudança da estrutura dos livros, o trabalho de edição mesmo e criação. E o filme tem atuações excelentes, tanto do Colin Firth, que é o centro de sobriedade do filme, quanto o Jude Law numa performance grandiosa, Jude Law numa atuação estilizada, enfim. E também Nicole Kidman, Laura Linney, o Guy Pearce, é um elenco muito, muito bacana. Gostei bem desse Genius. Bom, Chirac, do Spike Lee, é um filme entusiasmado pela mensagem que ele quer passar. E uma mensagem. O filme é um grito de revolta diante de todos os jovens negros assassinados pela polícia norte-americana nos últimos anos. É um filme cheio de energia e aliás, os figurinos são fantásticos. Eu não sei se os figurinos foram indicados ao Oscar. Se não foram, foi roubo. O Where to Invade Next, que é o novo filme do Michael Moore, é um filme que muita gente no Brasil vai achar super comunista. Sendo que no filme, basicamente, o Michael Moore visita vários países para mostrar o que eles têm de exemplos que podem ser levados para os Estados Unidos. Bom, eu contei pelo menos 3 citações ao Brasil rapidinhas no filme. 1 por ter eleito uma mulher presidenta, 2 por ter universidade pública gratuita e 3 por ter reduzido a idade do voto para 16 anos. Agora, é um filme do Michael Moore. Tem momentos divertidos, mas é longo demais, acaba virando muita pregação. Por mais que concorde com as ideias, como filme... aliás, hoje aqui no festival, com o Chirac do Spike Lee, eu atingi 100 filmes vistos em 2016. Bom, o filme Zero Day, do documentarista Alex Gibney, é um filme assustador, que fala sobre guerra digital. Ele usa como ponto de partida o vírus do Stuxnet, que foi espalhado em 2010 e que foi, pelo que o filme prova, produzido em parceria entre Estados Unidos e Israel para poder prejudicar o programa nuclear iraniano. É um filme essencial. Fiz uma entrevista agora com o diretor e a atriz do Kate Place Christine. Eu não costumo fazer entrevista, não gosto, mas essa eu quis. Primeiro porque me deixaram fazer uma entrevista individual. Normalmente eles colocam coletiva, mas eu pude fazer uma entrevista só eu, conversando com eles. E em segundo lugar porque eu adorei o filme. Eu não consigo fazer entrevista com gente só sobre como é que foi trabalhar com fulano e tal. Não rola. Quando dá para realmente conversar com os realizadores, discutir o filme, aí é algo que eu curto pra caramba. Agora, uma curiosidade, eu sempre achei que eu tinha muito cara de latino, e tenho, mas parece que eu também tenho cara de russo. No Starbucks, o cara anotou meu nome como Pavlov. Goat é um drama sobre o quê? Sobre um monte de coisa. É um filme sem foco nenhum. É impressionante. Pra vocês terem uma ideia, no início do Goat, esse filme, significa algo como calouro, aparece, baseado em fatos reais. Chega no final do filme, você nem sabe, que fatos? O que é? E não sabe se é um filme sobre a agressão que o menino sofre, se é sobre a cultura de trotes para entrar nas fraternidades, se é sobre a morte. Enfim, o filme é uma bagunça total. E começou a nevar. Você sabe que o cara é brasileiro, quando já tá um frio danado, e ele fica feliz porque ainda tá nevando. Correndo para ver o Curumim, que é brasileiro. Aliás, o do Hollywood Reporter, numa matéria ontem dos melhores filmes do festival, colocou o filme da Ana Muylaer. Bom, o Curumim conta a história do brasileiro que foi executado na Indonésia por tráfico de drogas. Eu acho que o grande mérito do filme é trazer as imagens que o Curumim filmou
dele mesmo na prisão, com horas e horas dele falando para a câmera. Isso é importante porque humaniza, personaliza a questão. As pessoas, né, é muito fácil você falar de pena de morte de um estranho, alguém que você só ouve o nome. Embora eu acho também que o filme se torna um pouco, talvez longo demais ou repetitivo demais nessas imagens, mas é um bom filme. E enquanto eu estava na sessão, parou de nevar, mas a porra do frio continua. Bom, o documentário alemão The Audition, ou seria como as audições, os testes, é um documentário bem bacana, muito bom. O filme basicamente acompanha o processo de audição de alunos interessados em entrar para uma escola prestigiada de interpretação alemã. O que diferencia o filme de um reality show, por exemplo, é que ele realmente se dedica a ver aquelas pessoas na discussão dos seus méritos e deméritos. No processo a gente compreende mais o que move aqueles professores, o que eles estão buscando nos atores, e a gente começa a entender as escolhas. Gostei muito. É muito frio para um mineiro só. Meus colegas de profissão, Rodrigo Fonseca e Fabrício Dick, trabalhando. Aqui é o Kino Internacional, que foi inaugurado em 1963 na Berlim Oriental. Muito bonito lá dentro o cinema. Acabei de sair de uma sessão. Bom, hoje o dia foi um pouco menos produtivo porque eu resolvi visitar alguns cinemas que eu ainda não tinha visitado. Mas agora meu ônibus chegou, depois eu comento. Estou me sentindo no verão aqui. Hoje está fazendo só 2 graus. Eu vi o Brasileiro Antes o Tempo Não Acabava, que é um filme produzido em Manaus. É um filme rodado com um elenco de atores que eu suponho que não sejam profissionais, ou o protagonista pelo menos, faz um belo trabalho. E é um filme, esse Brasileiro Antes o Tempo Não Acabava, é um filme que lida com questões de identidade, de cultura, e é um filme muito delicado e corajoso nesse sentido. Gostei bem. A sessão do Antes o Tempo Não Acabava no Zoo Palácio estava lotada, o filme foi muito aplaudido. Bacana ver filme brasileiro assim. Não aguento mais ter que colocar 3, 4 camadas de roupa todo dia para sair, doido para voltar ao Brasil. Eu vou virar o nudista em Belo Horizonte. Bom, Estados Unidos do Amor é um filme polonês que se passa no início da década de 90 e acompanha 4 mulheres nessas... O período no qual o filme se passa, né, como eu falei, início da década de 90, um período político de muita mudança na Polônia, com a ascensão do Solidariedade, acaba servindo como pano de fundo apropriado para a história. Aliás, a fotografia é muito interessante, é uma fotografia bem dessaturada, que reflete essa melancolia. É a segunda vez aqui que eu esbarro em alguém e falo pardon. Por que pardon? Não faço a menor ideia, tá dando tilt na minha cabeça. Frio. Bom, o iraniano, A Dragon Arrives, tem um título bacana, né? Dragão Chega. E ele tem uma premissa. E ele tem uma premissa legal também. Começa com uma aura de mistério. É um navio no meio do deserto. Sempre tem alguém enterrado, tem terremoto. Não só ele vai ficando mais bobo à medida que as coisas vão sendo reveladas, como ele tem um ritmo muito problemático. Bem chatinho. Gostei não. Ei, tudo bom? Bom, eu aproveito o intervalo entre as sessões para já ir escrevendo os textos dos filmes, que aí chegando no hotel eu tenho só que transcrever, não preciso escrever tudo chegando lá. Bom, a boa notícia é que o Mãe é Uma Só, da Ana Moilaer, o filme novo dela, lotou a sessão mais uma vez, todas as sessões lotadas. A má notícia é que o filme é muito fraco, muito fraco, muito fraco. O filme mistura temas diferentes, ideias diferentes, ele não sabe exatamente o que ele quer dizer. Parece um filme feito sem preparo, me lembrou em alguns momentos um outro filme da Ana Moilaer, anterior ao Que Horas Ela Volta, chamado Cobrar, que foi todo feito no improviso, sem roteiro. Esse me pareceu a mesma coisa, muito fraco, pena. O Chileno Nunca Vai Estar Sozinho é um filme que inclusive hoje ganhou o prêmio TED. É um filme com temática gay. É um filme muito sensível, inclusive inspirado no caso real de um rapaz do Chile. No Chile, foi espancado por neonazistas por ser gay.
E esse filme lida não só com os sonhos dele, com as vontades dele, os desejos, mas com a maneira como o pai dele lida com a homossexualidade do filme. Um filme muito delicado, muito delicado. Gostei bastante desse Nunca Vai Estar Sozinho. Bom, hoje é o dia que os prêmios do Festival de Berlim vão ser anunciados, é o último dia da cobertura. E eu estou esperando ganhar muito prêmio de brasileiro mais congelado na Alemanha. Mas eu acho que vocês também são favoritos a prêmio, hein? De melhores leitores que um crítico poderia ter. Oh, gente, eu sou bonitinho demais. Público assistindo aqui a premiação do Festival de Berlim aqui no Sony Center. Bom, enquanto está acontecendo a premiação da Berlinale, eu aproveitei para ver um filme com o Steve Coogan, muito bom, chamado Shepherds and Butchers, que é inspirado em fatos reais. O filme se concentra na história de um jovem que mata 7 negros na África do Sul em 1988, e ele, é claro, vai a julgamento, e o advogado dele é o Steve Coogan, o que já coloca o público numa situação curiosa, que a gente, de certa maneira, entre aspas, está do lado do cara que matou 7 rapazes negros. Mas essa aqui é a questão, o filme não é um filme sobre racismo, o filme é um filme sobre a pena de morte. E como a pena de morte pode trabalhar numa penitenciária influenciou esse rapaz. É um roteiro muito bem construído, com atuações excepcionais, é um drama de tribunal com tom político e que realmente me agradou muito, esse Shepherds. Esses aplausos que vocês estão ouvindo é para mim, pela cobertura do Festival de Berlim. Obrigado. Bom, eu vi agora o chileno Aqui Não Há Passado Nada, vou até falar de novo que eu achei bonito, Aqui Não Há Passado Nada, que é um filme chileno muito bom. O filme é baseado no caso real de um atropelamento que teve no Chile com a morte de um pai de família, e que o motorista era filho de um senador e eles acabaram culpando um amigo da família. O filme é muito bacana da maneira como ele vai retratando, inclusive até é interessante ver como ele usa grafismos para conversas de WhatsApp, redes sociais, Twitter. O principal, que é uma mistura de Keanu Reeves com Rodrigo Santoro, é carismático. Você não tem como você não gostar dele e julgá-lo inocente. E é interessante, esse Aqui Não Há Passado Nada foi feito inclusive com fundo, com crowdfunding, ajuda, né, de crowdfunding, e valeu a pena, porque o filme é muito bom. Gente, mas o pessoal gostou mesmo da minha cobertura, olha só, não param de aplaudir. Gente, por favor, tô ficando com vergonha. Vai começar, acho que provavelmente vai ser minha última sessão aqui no Festival de Berlim desse ano. You will see Le Premier, Le Dernier, The First, The Last, by Willy Lanner. And before we start, Bom, eu assisti aquela que provavelmente foi a última sessão que eu vi aqui no Festival de Berlim desse ano, que é o belga Os Primeiros, Os Últimos. Filme mais interessado em criar atmosfera do que em contar uma história, e ele consegue. Os personagens são muito interessantes, há uma atmosfera maluquinha, e em alguns momentos o filme lembra a filmografia dos irmãos Coen. Então, só isso é um grande elogio Os Primeiros. O que vocês estão fazendo aqui ainda? Acabou a cobertura do Festival de Berlim? Vai embora.